Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial sem inflexões. E hoje nós vamos falar sobre as perspectivas de Porto Alegre, com um convidado muito especial, o prefeito da capital, meu querido amigo Sebastião Melo. Advogado, especialista em gestão pública, vereador da capital por 3 mandatos, foi presidente da Câmara também por 2 mandatos, foi vice-prefeito, deputado estadual e prefeito eleito e reeleito da nossa cidade, da capital de todos os gaúchos, Porto Alegre. Meu querido amigo Sebastião Melo, primeiro um prazer poder conversar contigo, uma honra, minha admiração por ti, grande gestor, e eu queria exatamente falar contigo sobre isso. Tu é o 3º prefeito a ser reeleito, Fogaça, Fortunati e tu, em toda a história de Porto Alegre. Tu é um homem que conhece, talvez, Porto Alegre como poucos, né? Pela tua experiência como vereador, como vice-prefeito, que foste muito atuante, como prefeito eleito e reeleito, né? Que isso é um grande desafio. Como é que tem sido esse desafio de governar Porto Alegre no 2º mandato? Jair, primeira alegria, já era ter batido esse papo aqui, mas antes tarde que nunca, né? É verdade. Bom, na verdade, essa leva que você acabou de anunciar, eu serei o prefeito com o maior número de tempo de prefeitura, porque o Fogaça renunciou no meio do caminho. É verdade. Então, ele ficou 6 anos e pouco. O Fortunati assumiu depois, no meio e depois ficou mais 4 anos, quando eu fui vice. E eu agora terei 4 mais 4, 8 anos. Né? Então, vai ser o prefeito mais longevo. Depois da redemocratização, é verdade, eu serei o prefeito que completará 8 anos de mandato. Olha, Jair, tu já foi prefeito e bom prefeito. Né? Eu sempre, aliás, eu até tenho um artigo meu que eu escrevi contra a reeleição em determinado momento. Né? Eu sempre fui um pouco defensor de ter um mandato maior sem reeleição. Mas veja, nesse caso aqui, no dia 15 de abril de 2024, eu acabei aceitando, digamos assim, uma construção feita por 9 partidos políticos que estavam na base do governo, que eu, então, deveria liderar um processo de reeleição. E eu acabei, então, porque eu resistisse até aquela mudança ali de prazo de filiação, enfim. E o que eu mais escutava, assim, tu não dá uma de Sartori, que vai dizendo que não vai ser candidato, quando chegar na frente, tu resolve ser, e daqui um pouco todo mundo já construiu a sua base. Então, eu fui levado a essa condição, aceitei o desafio, e não é que 12 dias depois, já tu e eu enfrentamos a enchente. E aí, 2 razões foram fundamentais para mim não deixar de ser candidato. Primeiro, porque se eu não fosse, eu poderia passar uma demonstração que eu era culpado ou covarde da situação. Então, para mim, a reeleição, sinceramente, não era mais importante se eu fosse reeleger ou não, mas eu precisava de um debate para dizer, não, o dilúvio que caiu no Rio Grande do Sul, ele atingiu, né? Não há proteção de cheias de uma cidade, não há proteção de cheia de Canoas de Porto Alegre, é na bacia hidrográfica. Então, acho que esse debate, ele veio à tona e acho que o povo compreendeu. Então, fui reeleito prefeito. Qual é o desafio do 2º mandato? Primeiro, o povo não dá aquele tempo para ti de primeiro mandato. Né? Então, no primeiro mandato, nos primeiros 6, 7 meses, e o povo diz, olha, o cara chegou, está chegando, tal. Aqui não, a cobrança já é no dia seguinte. Olha, tu já é prefeito, tu foi reeleito. E, nesse caso, reeleito com um cofre com muita dificuldade, porque nós tínhamos fechado ano passado com vermelho, né? E por causa das enchentes, foi extremamente difícil, e esse ano está sendo muito difícil. Por quê? A recuperação. É muito difícil, por quê? Porque nós tivemos que, por exemplo, eu isentei IPTU das zonas alagadas, 30% do território, de maio até o final do ano. Dos que tinham pago, estou devolvendo esse ano, e os que não tinham pago, não pagaram. E só de água deu 90 milhões do DEMAI. Então, veja, tu, no primeiro momento, diminuiu a arrecadação, depois tu recuperou um pouco disso, porque vieram muitas obras públicas, então o ISS recuperou um pouco. Então, essa conta está difícil. Então, o desafio que nós temos pela frente, né, de prefeito reeleito, é dizer, bom, é fazer um mandato melhor do que o primeiro. Então, esse é o desafio que está posto. Então, para isso, nós temos aí financiamentos internacionais, nacionais. Nós vamos deixar uma cidade bem melhor de infraestrutura, viu, Jair? Então, talvez nem todas essas obras sejam concluídas, mas eu acho que o desafio de um governante é fazer o máximo nas suas gestões e deixar estacas fincadas para quem vai te suceder. Então,
Prefeito Melo, o senhor entregou muitas obras, né? Eu lembro aqui, por exemplo, o trecho 3 da Orla do Guaíba, que é uma obra emblemática para a cidade, a revitalização do centro, início da recuperação, que é um processo longo, mas Sim. muito importante, a recuperação da usina do gasômetro, o senhor tem pavimentação de mais de 200 quilômetros de rua, 260. 400 ônibus novos, ou seja, o senhor tem um conjunto de obras muito importantes que, claro, basearam e Sim. sustentaram essa sua reeleição. Como é que o senhor avalia, falar um pouquinho desse primeiro mandato, Sim. esse legado Sim. de obras que o senhor Sim. entregou? Olha, Jairo, eu sempre acho que o fácil é criticar, né? Uhum. E eu acho que eu não sou dessa leva de político, né? Então, quando criticavam o Fortunati, o Fogaça pelo PAC Mobilidade, eu disse, não, se não fossem eles, a Tronco não teria saído, acontecido, a exatamente. Severo não teria acontecido, as trincheiras da Anitta e de tantos outros lugares da Terceira Petã, estão falando 14 obras. Eu assumi um conjunto de obras não realizadas e não foi por incompetência, por burocracia. Então, me diziam, Melo, a Tronco tu não termina. A obra mais social daquelas todas da Copa foi a obra da Tronco. Só de famílias são 1.500 famílias acolhidas no leito da Tronco, né? E ela fez uma mudança urbanística, econômica, social, ligou a Terceira Perimetral com o Centro-Sul, com o centro da cidade. Essa obra que estava com 45% pronta, então terminamos essa obra. Depois uma obra invisível também, que veio do PAC lá, é a Severo Dulce, que tirou 30%, né, do trânsito da Sertório, que é um escoamento, né, importante para a Zona Norte, que vai ser lá na Dona Alzira, lá, então essa é uma segunda obra que nós também estava muito encravada e muitos problemas no Tribunal de Contas, tanto a Tronco quanto essa, né? A outra obra... São duas obras, prefeito, que mudaram o cenário, né, nessas regiões, né? Tanto Isso. essa Severo Dulce como essa do Tronco. E né? aí também a mesma coisa, o trecho 3 da Orla, que estava lá com 45 pronto, nós terminamos. E agora a usina do Azono também, uma obra de 23 milhões, ficou pronta. E quero parcerizar, infelizmente, aí essas incompreensões, né, de parcerizações, mas eu tenho certeza que só há um caminho, o diálogo e a construção, porque o prédio está pronto e eu acho que não pode ser uma rusga local da política que vai impedir nós parcerizar. Por quê? Porque eu entendo que uma gestão de 12 mil metros quadrados, que tem lá dezenas de banheiros, que vai ter 3 cafeterias, que vai ter um restaurante e que vai ter 100 espaços, dias para o ano, para o espaço para os artistas locais, entrada é franca, um gestor privado faz isso melhor do que o público, faz isso melhor. Então, essas obras, o quadrilátero central é outro exemplo, né? Primeiro, o mercado público estava fechado desde 2013, com aquele incêndio, 2013. Botamos ali 12 milhões, abrimos o mercado público. O Esqueletão, que é um prédio que está terminando agora, esse ano, de ser derrubado, ele é de 57, aquilo é um câncer no centro da cidade. E estamos com 9 obras concluídas no centro histórico e que agora está vindo o mobiliário. Então agora começa a ficar bonito porque o mobiliário está chegando. E o viaduto Otávio Rocha é uma obra icônica também, que é do nosso intendente, né? Otávio Rocha foi um grande intendente da cidade, né? Foi um bom prefeito e que fez aquela obra ali. Então aquela obra também é uma obra de 17, 18 milhões que vai trazer ali uma revitalização importante. Então o centro é a alma da cidade. Mas eu podia, nós estamos aqui na Cristóvão, na Benjamin, aqui tem obra, por exemplo, de asfalto, né, 60 milhões que veio, por exemplo, do Banco do Brasil, essas paradas novas. Então, foi um conjunto de obras. Mas eu, acima de tudo, Jair, eu acho que o jeito de fazer, né, que é muito o teu jeito em Canoas, de estar próximo, né, enfrentar problemas juntos, encontrar soluções juntos, entendeu? Não custear o alambrado das dificuldades, né? Governar para todos, mas ter um olhar muito especial para os que mais precisam, porque nós somos um governo liberal social, posso definir isso assim muito singelamente. Nós somos pela liberdade econômica, que é abrir, é reduzir tempo de licenciamento, reduzir imposto, está tudo certo, mas não deixar de cuidar dos que mais precisam, porque você sabe muito bem, né, que existem muitas cidades dentro de uma cidade, né? E dessas muitas cidades, dentro da cidade, muitas delas o serviço público é precariamente. Então, nós, prefeito, precisamos dedicar muito a esses que mais precisam. Prefeito, o senhor foi muito atuante durante o período da enchente. A enchente foi talvez a maior da nossa história, um dos maiores eventos, um evento extremo, um dos maiores do mundo, né? Sim. Porque muitas vezes isso fica um pouco perdido, né? E afetou especialmente aqui Porto Alegre, região metropolitana.
Qual é que foi o momento mais grave, o momento mais Sim. agudo que o senhor Sim. passou? O senhor que esteve no epicentro desde o primeiro momento. Sim. Jairo, tu também passou pelas mesmas dificuldades que eu passei. Né? Eu sempre digo assim, a solidão do poder, ela é muito grande. Mas a solidão do poder, numa questão emergencial, como nós passamos, no que eu não chamaria de enchente, é de dilúvio. Né? Sim, é verdade. Dilúvio, né? Então todo mundo acaba te assoprando o que você deve fazer, mas a decisão acaba sendo sua, e se você errar, você leva a culpa, e se tu acertar, todo mundo vai dizer, eu é que mandei dizer assim. Então, e numa crise, eu tenho para mim, né, que a melhor decisão numa crise sempre é mais rápida. Porque você não pode esperar, né? Você tem que tomar decisões. Então, eu podia contar muitos episódios aqui, mas vou contar um de tantos que eu posso contar. Nós estávamos, né, com a CIS Brasil impedida de entrar, nós estávamos com aqui do aeroporto também, né, não tinha entrada, e nós estávamos com uma única chegada em Porto Alegre, era a RS 40. E um caminhão estava levando lá da RS 118 até aqui 6 horas, para chegar com alguma carga ou para sair com o lixo da cidade, que já estava entupida a cidade, porque a cidade estava com 70% na sua normalidade, e 30% tomada de água. Então, quando foi numa noite, lá ali na Ismamus, nós tínhamos que tomar, de tantas decisões, um conjunto de engenheiros, e nós olhando o que nós íamos fazer para salvar a cidade. Foi quando eu chamei a engenharia da prefeitura, chamei o setor de engenharia privada, disse, nós precisamos tomar uma decisão, e talvez essa decisão ela é única, no túnel da Conceição. Bom, e foi quando então aquela derrubada daquela passarela num dia de manhã. Por quê? Porque a altura do túnel é a mesma altura daquela passarela. Então, como você subiu ali 2 metros, 2,20 metros de rachões, porque a água estava a 2 metros, então para os caminhões entrar. Então, e aí diziam os engenheiros, prefeito, mas pode cair pedaço da rodoviária, pode cair um outro prédio que é de uma igreja. Meus amigos, salvar a cidade em primeiro lugar, os prédios a gente reconstrói, a vida a gente não reconstrói. Então, decisões como essa nós tomamos. E eu também sempre fui, para mim, sabe, Jair, assim, eu não busquei culpados. O sistema de proteção, que é o mesmo de Canoas, de São Leopoldo, de Porto Alegre, é da década de 70. E ele mostrou-se insuficiente pela quantidade de chuvas que chegaram, né? Porque, e é outra incompreensão no primeiro momento, mas hoje acho que as pessoas compreendem isso, não há proteção de cheias de uma cidade. Você tem 4 rios que chegam aqui no Guaíba, e esses 4 rios são abastecidos por 22, 23 afluentes, né, numa bacia enorme, enorme. Então, se tu não tiver um trabalho que envolva essa bacia hidrográfica, as obras aqui são absolutamente insuficientes. Então, nós precisamos de obras metropolitanas. Precisamos, e elas têm que sair do papel. Estas obras hoje estão a cargo, né, do governo estadual, sob o comando do governador Eduardo, com aquele fundo que é o Firesse. Especialmente em Porto Alegre tem 2 obras que para nós são essenciais, que é o Arroio Feijó, que começa lá em Viamão e vem descendo para Alvorada e chega aqui no braço do Santo Agostinho, aqui atrás da Fiergs, e a Várzea do Gravataí. Então essas 2 obras são fundamentais, nós estamos trabalhando juntos, né? Porque a coordenação é do governo do Estado, o dinheiro está naquele fundo. E aqui internamente nós já fizemos várias obras, temos outras obras em andamento e muitas outras para fazer. E aí são 2 coisas que a gente precisa também sempre destacar. Uma coisa é você fazer obra para não entrar água na cidade, e a outra coisa é você fazer obras de macro e microdrenagem e bombeamento para tirar água de uma cidade que cresceu e a infraestrutura não acompanhou. Porto Alegre hoje tem um déficit de 5 bilhões de drenagem urbana. 5 bilhões de drenagem urbana. Então, e por que se deu isso? Você foi construindo, regular, irregular, e a rede continua sendo a mesma, de drenagem, ou de água, ou de energia. Quer dizer, então a infra não chegou junto. Então, são desafios. Então, só tem um caminho, né? É ter planejamento, um déficit de 70 anos você não resolve em 4. Agora, são obras de município, não são obras de um governo. Não. E o senhor acredita que até o final do seu governo, até 28, é possível avançar bem nessas obras de proteção? Veja, Jairo, nessa parceria que envolve o governo do Estado? Nós temos hoje
empréstimos internacionais que tem dinheiro, boa parte disso vem para drenagem, e macro, micro. Nós temos parte do PAC, tem o GU aqui, a AGU também, tá? O orçamento da União. O GU, tá? Recurso. Já da União. Então, aqui nós vamos ter um conjunto de obras importantes. Do ponto de vista de proteção de cheias, o que nós fizemos até agora? O dique do Sarandi tem um que está pronto, que é o da Fiergs. O outro do meio do Sarandi já está na segunda etapa. Tem um outro muro forte na Asa Branca. Esta obra da Várzea do Gravataí, se ela for acolhida pelo governo do Estado, ela nos resolve, do ponto de vista de assentamento, 1000 famílias, porque eu taparia aquela vazão ali da Várzea do Gravataí, portanto, bombearia água para lá, e, portanto, a obra da Vila Dique e da Vila Sarandi, nesse primeiro momento, essas famílias não podem ficar, mas tu teria um tempo maior. E tu tem ali, do ponto de vista da proteção de cheias, que começa na Zona Norte, vai até o Cristal, até a Vila dos Pescadores. Então, tu tem 14 portões na Mauá. Que situação nós estamos ali? Tá? Nós estamos fechando 4 nesse momento, 4 a mais. Nós já fechamos mais 2 lá no centro, revisamos no centro mais 3. Sobram 3, que já também contratado obras, e esses eu não vou fechar, esses eu vou botar os portões novos, né? Então, essas comportas todas serão fechadas, essas obras todas terão terminado ali até janeiro, tá? Por aí. Eu fechei o portão 14, que era o mais polêmico, eu tomei a decisão de fechar num baseamento técnico. Isso vai interferir no trânsito ali do Grêmio, no trânsito dos clubes, mas entre a segurança e o trânsito nós ficamos com a segurança hídrica, claro. Entendeu? Bom, aí tu vem para as casas de bomba, são 23 hoje. Nós temos algumas que já passou por reforma, outras estão em fase judicial, porque você sabe que o empreiteiro muitas vezes não tem amor à pátria, né? Então ele briga, e briga forte quando não ganha, né? Então eu estou com um problema em 4 casas de bomba, com o dinheiro devidamente garantido, para fazer, né, modernas, e estão brigando aí há 60, 90 dias na justiça, porque um empreiteiro não aceita o outro, e tem mandado de segurança para cá, eliminar para lá, e tu, como gestor, sabe muito bem com isso. Então, nós precisamos refazer todas essas casas de bombas. O professor Tucci, que é o Carlos Tucci, é um grande especialista. Ele foi contratado por nós, a empresa Rama. Ele já entregou alguns produtos, nos apresentou, por exemplo, vazou água em 49 lugares na cidade de Porto Alegre. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, 49. Tá? Então, ele vai nos apresentar um sistema para onde já tem proteção de cheia. Então, por exemplo, o dique da Fiergs, quando nós medimos o alteamento dele, ele estava com 4,20. Mas o projeto que fez do NS era muito mais do que isso. Então, a gente alteou esse dique para 5,80. Bom, se o professor disser que ele tem que chegar a 6,20, nós vamos ter que botar uma cota de 40 mais aqui. Porque eu não podia esperar um projeto de 6, 7 meses. Então, nós estamos refazendo tudo isso, o do Sarandi e o outro também, outros, né? Mas esta obra não vai fora. Se disser que esse dique tem que aumentar, a gente aumenta, tá? Bom, e aí ele vai também apresentar um projeto a partir do Cristal até o Lami. Porque aí tu pega, especialmente onde pegou muita chuva, o Guarujá, tu pega Ponta Grossa, tu pega parte do Belém, tu pega Lami, né? São regiões que também sofreram com os alagamentos, e quando esse projeto foi concebido na década de 60, ele não contemplou essa Não contemplou, ele contemplou de lá até passando. Então, vindo, passa o Beira-Rio, chega o Pontal do Estaleiro, vai um pouco mais, tem o Barra Shopping, tu vai encontrar o Clube Gaíba, o Veleiros, terminou o Veleiros. Aí terminou a proteção. Terminou a proteção de cheia. Então, é um projeto novo para onde o antigo e um projeto para onde não tinha. E tudo isso nós estamos falando de milhões. Por exemplo, no Guarujá, nós vamos ter que botar a casa de bomba. Lá não tem saída. Lá não tem saída. É um bairro que foi concebido ainda como praia, e quando represa o vento do sul para o norte, não tem coisa que segura. A água invade o Parque Zenon e invade várias ruas. Então, ali não tem outra saída. Ali, realmente, tem que fazer um sistema de proteção onde tem casa de bomba e onde vai ter que ter, né, uma proteção de cheias. Não? Prefeito Melo, a ajuda do governo estadual, governo federal, veio para Porto Alegre? Como é que é a sua avaliação? Ela veio foi suficiente? Não, deixa eu te dizer, Jair. Entrou... vamos lá, vamos começar primeiro com o dinheiro que entrou na prefeitura e o dinheiro que não entrou, né? Nós, nessa questão emergencial, envolvendo todas as emergências das cheias,
já se foi aí 600, 700 milhões das emergências. Desse, em torno de 170 veio do governo da União. Do governo estadual, quase nada, nada, praticamente nada, tá? Nessa leva de emergência. Tá? E o resto foi bancado pela prefeitura. Então, essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão é o seguinte, né? A Constituição diz lá no seu artigo 21 que proteção de cheias é responsabilidade do governo federal. Bom, eu estou fazendo todas essas obras e espero uma mesa de negociações para poder resolver. E tem financiamento, uma série de coisas que eu não podia esperar. Não tem como esperar. Né? Então, agora, aonde é que o governo está ajudando bastante? Né? Por exemplo, a questão da habitação, que para mim é a coisa talvez das mais encrencadas que tem. Nós tivemos 20 mil casas, né, variada, pouco, muito. Isso gerou aí em torno de 9 mil laudos. Né? Esses 9 mil laudos, qual era a combinação aqui conosco, né, junto com o ministro Pimenta, com o Maneco? Eles primeiro lançaram aquele auxílio de construção que eu achei bastante equivocada a maneira que foi feita, porque quando as pessoas ainda estavam nos abrigos, acabou levando o dinheiro. Né? Então, essa é uma decisão deles, eu respeitei isso. Tá? Então, a governança tripartite coube a nós fazer o cadastro pelo DEMAB. Eu criei uma estadia solidária. O que é uma estadia solidária? É um voucher de R$1.000 para essas pessoas que foram morar com a sogra, com o tio, com a tia, na garagem. Então a gente bancou ali R$1.000 e está bancando aí mais de 1.000 ainda. Mas no pico chegou R$3.500. Bom, aí o governo do estado me socorreu com R$400. Eu fui ao governador Eduardo, conversei com ele, né? O Beto Fantinel estava junto. Então, nesses primeiros 7, 8 meses, 9 meses, um ano, para 2.900 pessoas, o governo do estado entrou com 400, a prefeitura entrou com 600. Então, essas pessoas, por Pix, recebia todo o final do mês, e na medida em que vai fazendo a compra assistida, tu vai tirando. O que é compra assistida? Né? Compra assistida é um programa que a gente aqui chama de bônus moradia, né? Mas que permite que a Caixa Federal compre imóveis de até R$200 mil e titule, né, em nome daqueles que foram atingidos pelas cheias. Então, hoje em Porto Alegre já tem 3 mil pessoas que foram beneficiadas pelo bônus moradia, pela compra assistida. Os que não vão para esse programa, Jairo, só tem um caminho, a Minha Casa Minha Vida. Só que Minha Casa Minha Vida, entre licenciamento, a primeira estaca e entregar a chave é 2 anos. Né? Então isso demora um pouco mais. E por que muitos não se adaptam ao programa Compra Assistida? Você imagina o seguinte, uma família de baixíssima renda, nunca pagou água, nunca pagou luz, nunca pagou IPTU, nunca pagou condomínio, e as regras de convivência também, né, de um condomínio são mais rígidas, e essa pessoa, por exemplo, a sobrevivência dela é separar o lixo. Então, essa pessoa não vai se adaptar a isso. Por mais que ela seja uma compra libertária, por mais que ela dê a oportunidade, se a pessoa quiser ir para Alvorada, vai, quer ir para São Leopoldo, vai, quer ficar em Porto Alegre, fica. Quer dizer, mas ela não se enquadra. Então, mas eu tenho que saudar os 3 mil compras, porque isso é uma ajuda muito importante. E agora nós estamos enfrentando uma outra questão também, que historicamente vem do governo Dilma, que passou pelo Temer, que passou pelo Bolsonaro, que chegou no Lula, que é a alça da ponte do Guaíba. Agora nós chegamos a uma governança onde a prefeitura fez todo o cadastro, o acompanhamento, o dinheiro do FURRIGS vai bancar por 2 anos o aluguel social, enquanto isso o DENIT encontra uma solução definitiva. Então agora, essa semana que vem, o governador e eu vamos assinar esse convênio junto com o governo federal, aonde então tem uma operação tripartite. Então eu acho isso muito importante, porque eu sempre acho que o mesmo povo que elege um presidente, elege um governador, elege um prefeito, e o nosso dever institucional, ele tem uma relação republicana entre os entes federados. Então, eu governei com o presidente anterior, governo com o presidente atual, e vou governar mais 2 anos com o presidente que for eleito no Brasil, reeleito no Brasil. Quer dizer, então, e olhando de forma pragmática os interesses da cidade. Então, eu sempre me coloquei desta forma, e enquanto eu for prefeito eu vou agir. Temos as nossas diferenças políticas? Temos. Mas, acima de tudo, o bom relacionamento. Prefeito Melo,
Uma questão que eu queria, ainda para nós fecharmos o tema da enchente, é a informação de que a chuva que ocorreu em 2024 e que a enchente seria maior que 41, ela chegou tardiamente. Ouvi falar, por exemplo, da questão da possível mancha de inundação na sexta-feira, no dia 3. Sim. Em Canoas ocorreu e Eldorado no dia 4, Porto Alegre no dia 5. O senhor não acha que deveria ir? Inclusive, eu perguntei ao governador se ele teve alguma informação anterior, ele me confirmou que também não teve. O senhor não acha que é o momento também da gente ter um centro de excelência de informação? Porque essas informações estratégicas não seria muito importante para o gestor, né? Para o senhor, por exemplo, que esteve na linha de frente, para outros prefeitos? Olha, Jair, eu acho que tem assim um desafio assim. Eu acho que nós temos que primeiro assim, vamos aqui não é falar mal de ninguém, né? Aqui é um bate-papo para abrir o jogo, né? Os radares que nos davam cobertura aqui até as enchentes, né? Canguçu e Santa Catarina. E cá para nós, né, os meteorologistas também, que são gente séria e comprometidas, mas eles também, às vezes, é que nem economistas, só tem acerto e erram, né? Então você chega assim, vou começar pelo micro para chegar no macro, tá? Então, até então, você tem um sistema que eu me socorria da Defesa Civil Estadual, que ela emitia um boletim dizendo, vai chover nos próximos 2 dias, X milímetros. Mas ele não disse se é na Restinga, ele não disse se é no Maitá, ele não disse se é no Sarandi, ele não disse se é nas primeiras 2 horas, ele não disse se é daqui a 10 minutos, ele só disse que nos próximos 3 dias. Então, esta é a situação que nós vivenciávamos até as enchentes. O que nós melhoramos enquanto gestor aqui? Nós criamos uma sala de contingência. Então nós investimos um bom dinheiro, contratei vários profissionais hoje, meteorologistas e hidrólogos que estão lá na nossa Defesa Civil, sentado o dia inteiro. Então toda manhã eu recebo 2 áudios. 2 áudios. Por quê? Porque isso nos dá uma condição de melhores decisões. Nós compramos esses totens hoje, nos principais locais que tem hoje alagamento, que é um diálogo da Defesa Civil com aquelas populações ribeirinhas, ou seja, nós informamos essa população o vento que chega, a chuva que vai chegar. Então, e aí não é uma questão de cheias, por exemplo, quando eu assumi, Porto Alegre tinha 7 funcionários da Defesa Civil, hoje tem 50, entendeu? Mas que veio tudo antes da enchente. Hoje, agora, acabei de... né, o pessoal acabou de uma nova formatura, novo time, que tinha contratos provisórios. Então, nós estamos hoje melhores. Os nossos casas de bombas não tinham geradores. Hoje nós estamos gastando uma dinheirama. Eu tenho 19 casas de bombas com geradores. Isso custa muito dinheiro para a cidade. Enquanto nós não temos casas de bombas submersas, com linhas robustas de energia, porque as nossas casas de bombas são abastecidas também pela energia da região. E agora, nesse contrato novo, eu estou fazendo redes especiais para as casas de bomba, que tu vai ter, então, uma dupla alimentação. Então, eu quero dizer o seguinte, a prevenção precisa melhorar. O próprio Estado contratou um serviço de radar que hoje está em fase de teste, aqui no Morro da Polícia, está em fase de teste. Ele não está ainda totalmente adaptado, mas está em fase de teste. Então, você tem que ter uma adaptação melhor. Então, por exemplo, o Jacuí está a quantos quilômetros daqui? 300. Então, quando chove na cabeceira do Jacuí, na bacia do Jacuí, você deveria ter réguas de medições que dissessem assim, bom, que hora esta chuva vai chegar aqui? Por quê? Porque 80% da vazão da água do Guaíba vem do Jacuí. Os holandeses, quando estiveram aqui, eles estiveram 2 vezes, eles detectaram coisas que, assim, olha, prefeito, aqui tem um problema, por exemplo, no gasômetro, que é um estreitamento. A água do Jacuí bate aqui e ela represa aqui, e quando vem o vento sul para norte, bom, aí piora tudo. Então, eu quero dizer com isso é o seguinte, que não tem uma obra única para resolver a questão. Né? Você tem que ter, né, barramentos, você tem que... o solo urbano tem que ver o que aconteceu ao longo desses rios. Agora, não adianta chegar aqui no podcast e dizer o seguinte, vamos dragar o Guaíba que resolve 100%. Não é assim também. Não é assim também. Quer dizer, é um conjunto de coisas que tem que ter batimetria, tem que ter estudo científico, tem que ter, né, os IPHs juntos e você tomando decisões com milhões de recursos. Os 6 bilhões são bem-vindos.
Mas os 6 bilhões vai resolver o Arroio Feijó, parte de Canoas, Cachoeirinha, Vale do Gravataí e o nosso Eldorado, e o dinheiro já se foi. Então, nós precisamos, né, porque esse novo normal veio para ficar. Então, por um lado, tu tem que mitigar, então tu tem que ter prevenção melhores, isso é fundamental para tomar decisão. Você tem que mitigar, por exemplo, Porto Alegre, eu não sei Canoas. Porto Alegre tem 80 mil pessoas que moram em área de risco. E isso mapeado pelo Serviço Geológico do Brasil. Isso não é muito expressivo, né? Isso não é da cabeça do Melo. Então, e como é que essas pessoas chegaram lá? Chegaram lá na década de 60, na década de 70, e foi botando suas casinhas. Então, essas pessoas precisam de um programa robusto de habitação popular. Você acha que você vai resolver aquilo de 70 anos em 4 anos? Então, tu tem que cuidar das áreas de risco, correto? Você tem que mitigar esse efeito estufa, que é especialmente a questão dos automóveis, da frota de ônibus, porque isso é uma questão... Hoje, né, o nosso efeito estufa na cidade está muito concentrado no transporte coletivo e também nos transportes de veículos. Então, tu tem que mitigar. E tu tem que adaptar a cidade naquilo que ela não foi construída com essa fortaleza para essa quantidade de chuva e de ventos. Então, uma ventania que deu em 2016, por exemplo, que deu agora, derrubou muitas lajotas, derrubou muito telhado. Por quê? Porque essas construções não foram construídas preparadas para isso. Então, tudo isso, Jair, requer de nós, gestores, mais do que discussão. Né? Nós sabemos que no poder público o que vale é a atitude. Entendeu? Tem que ter estratégia, tem que ter planejamento e tem que ter recurso. Porque também não adianta, sem recurso, você não resolve. Entendeu? E essa questão habitacional, por mais que tenha um esforço gigantesco municipal, os nossos orçamentos não comportam. Os nossos orçamentos estão tomados, né, totalmente... Né? Começa, por exemplo, a saúde. Né? Hoje, por exemplo, não tem um município que não gasta aí 20, 21, 22, 23. Qual é o nosso mínimo constitucional? 15. 15. Mas nós não suportamos somente com 15. Então, quando tu bota 20, vai faltar em algum lugar. Então, a tabela do SUS não reajustou ao longo do tempo. O governo federal diz sempre, e eu não estou falando desse governo, todos dizem que vai mexer na tabela do SUS, dizem que vão fazer e não mexe. Faça-se justiça. Nenhum governador, depois da lei do SUS, também botou 12%. O governador Eduardo agora fez um acordo de 2030. Para implementar. Né? Para implementar, mas nenhum fez, e ele agora, no final do segundo mandato, vai fazer. Quer dizer, então nós temos que botar 20. O governo do Estado não botava 12, e não é esse governador, é os outros também. Então, tudo isso, há um desarranjo nas finanças. Então, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos de muito recurso, né, nas cidades brasileiras como um todo, mas especialmente o nosso Rio Grande depois das enchentes. Não? Prefeito Melo, o senhor falou sobre a saúde, eu queria exatamente lhe perguntar, o senhor sempre foi um líder, seja como presidente da Grampal ou mesmo como prefeito de Porto Alegre, a criticar o Assistir naquilo que o Assistir tinha de negativo, que foi retirar dos hospitais da região metropolitana e levar para o interior. E criou uma superlotação hoje nos hospitais da capital. O senhor mesmo propôs, né, um SUS Sim. gaúcho, que seria uma tabela Sim. complementar. Avançaram as propostas? O senhor tem encontrado eco nessas ideias que o senhor apresentou e que foram muito importantes? Deixa eu lhe dizer, Jair, boa pergunta aqui. Tá? Primeiro, é importante dizer à população que o SUS é tripartite, né? Ou seja, tem uma responsabilidade federal, estadual e local. Então, essa é a primeira questão. Segundo, né, o número de hoje das pessoas atendidas pelo SUS chega a 80% de todos os brasileiros. 20% sobra para os particulares e convênios. Então, veja, 80% é atendido. Bom, nós temos, graças a Deus, um Rio Grande do Sul que as pessoas vivem mais. Quando as pessoas vivem mais, elas precisam de mais remédio, de mais internação. Não é verdade? Bom, você tem um IP que passou por 1000 problemas e que foi feito reforma e que não deu certo. E as pessoas foram saindo do IP e foram vindo para o SUS. E muita gente que tem IP, parte atende o SUS e parte que o IP não atende, não cobre, já vem para o SUS.
Então, e você tem um sistema, digamos assim, que de alta complexidade, que Porto Alegre, por ser a capital, ela tem obrigação e até recebe por isso. Mas nós somos referência para 200 municípios e não para 497. Então, o programa Assistir tem mérito. Uhum. O erro foi não criar um Assistir 2, ou criar um Assistir para os hospitais públicos. Por quê? Porque o hospital público, ele atende tudo que o outro não atende. E ele é muito mais caro. Porque você imagina manter um pronto-socorro aberto em qualquer lugar do nosso estado. Então, manter uma UPA aberta. Então, eu acho que houve um erro de avaliação, porque você pagou por produtividade, mas tratando, né, de forma igual no recursos desiguais. Então, tu tirou mais de 200 milhões da região metropolitana. E o que aconteceu? Os hospitais aqui da Grande Porto Alegre, começando depois das enchentes, a Canoas, o problema que tem, Alvorada, o problema que tem, Cachoeirinha, o problema que tem. Então, esses pacientes, ao não ter saúde nessas suas cidades, eles só têm um caminho, eles vêm todos para Porto Alegre. Então, você hoje tem um sistema muito, digamos assim, acumulado por atendimento da Grande Porto Alegre, de Porto Alegre e do interior de todo o Rio Grande do Sul. Então, como é que alguns governadores enfrentaram isso, né? Por exemplo, o Tarcísio criou a tabela São Paulo, lá, sul de São Paulo. Então, o que nós levamos para o governador, né, através da Grampal, é que ele deveria também caminhar nessa direção por população, porque o paciente vem e ele não é contrarreferenciado. O que significa isso, né? O cidadão, o município recebe por aquele recurso, ele não atende, manda para Porto Alegre gasta o recurso daqui, o recurso fica lá e o paciente fica aqui 30, 40 dias e não volta para lá. Então, esse sistema não funciona. Então, tem um desarranjo aqui. Agora, a gente vai resolver isso brigando? Não. Até porque a dor não tem fronteira. A dor não tem fronteira. Só tem um caminho. Você tem que realmente sentar, dividir responsabilidade e enfrentar o tema. O Conceição é parte desse processo, ele ajuda bastante. Acho que a atual direção do Conceição tem essa compreensão, mas realmente nós estamos vivendo tempos difíceis na saúde de todo o Brasil. De todo o Brasil. Por quê? Porque as pessoas querem resolutividade. Nós temos hoje uma atenção básica, uma boa cobertura, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Mas o cidadão quer ser resolutivo, ele quer policlínica. E policlínica requer mais dinheiro regionalizado. Então, não se faz saúde sem dinheiro, e saúde é cara. Prefeito, o senhor tem apresentado muitas inovações na educação. Eu cito aqui uma gratificação para os professores. O senhor lançou há poucos dias, inclusive, um sistema de avaliação municipal com a prova Porto Alegre. Avanços muito importantes, né? E o senhor colocou ali talvez um grande gestor, né? Eu considero Leonardo Pascoal, ex-prefeito de Esteio, um gestor inovador. Como é que o senhor vê a importância? Eu sei que o senhor sempre deu muito valor à educação, até pela sua formação, pela sua história. Como é que o senhor vê esse momento da educação e esses avanços que estão ocorrendo? Jairo, eu acho que o Brasil tem jeito, não dá para dar tempo. Mas se tem um fator para dar jeito, ele tem que melhorar a educação do Iapoca ao Chuí. A educação é muitas mentes, muitas mãos. Qual é o nosso principal papel enquanto prefeito, né? Eu acho que é zerar a fila do infantil. Uhum. Nós acolhemos 7 mil nos 4 anos, comprando, expandindo vaga no privado e no público, mas especialmente no privado. E este ano, sob a liderança do Pascoal, que é um extraordinário secretário, nós já temos 2.000 vagas a mais. E agora nós estamos trabalhando nesses 3 anos e pouco para poder zerar essa fila, e vamos zerar essa fila. Então esse é o nosso primeiro desafio, de zerar a fila. E vamos zerar a fila. Tá? E agora encontramos também parcerias com instituições que vão reformar e construir escolas novas. Isso é muito importante também. É uma PPP. Nesse caso aqui... Nem chega a ser. Nem chega a ser. São entidades que se reuniram do setor empresarial e assumiram, dizendo, eu vou fazer essa escola, o outro vai fazer aquela escola, eu vou reformar essa e aquela. A PPP foi lançada, está em curso esta é para cuidar das 100 escolas públicas e é para fazer novas escolas. E é uma PPP bastante grande, ela já, né, foi lançada, está em fase de edital, porque isso vai também, né, Dário, tirar, né, da mão do diretor
70% do seu tempo é para consertar a porta, para saber se o piso está funcionando, se o telhado está vazando. Isso não é papel do diretor de escola. O diretor é cuidar da pedagogia, que é de ensinar, né? Então, essa PPP vem em boa hora. Então, o outro desafio nosso, que é do Brasil, que é do Rio Grande, mas eu quero falar pela cidade que eu governo, é para eles que eu tenho que, né, dedicar o meu tempo e resolver o problema. Então, assim, historicamente o IDEB de Porto Alegre foi muito mal. Historicamente, dos governos do PT, dos governos que sucedeu Fortunati, Fogaça, Marquesan, e esse assunto é um assunto sério e que nós precisamos mudar essa página. Então, agora nós criamos alguns incentivos, né? Veja, né? Tu tinha a gratificação, ela tem vários requisitos para pagar para os professores, mas uma delas é a assiduidade. Veja, nós tínhamos ali absenteísmo muito grande. Nesse último mês caiu já. A doença curou rapidamente, com a melhoria das gratificações. Não? Então, veja bem, mas um dos requisitos é o aprendizado. E agora adotamos também o critério de avaliação municipal, tá? Além dos outros medidores que tem do SAEB, do SAEB e do IDEB, né? do IDEB, entendeu? Então, tudo isso sob a liderança do Pascoal, né, que tem sido, né, um ótimo secretário, a gente quer entregar no final dos 3 anos e meio de governo também uma qualidade de ensino melhor. Então, zerando a fila de um lado, melhorando a educação de Porto Alegre, porque sem educação de qualidade não tem empreendedorismo, não tem inovação, não tem saída para o país. Não conheço nenhum país, tu é um estudado, inteligente, viajado, me diga qual é o país que deu certo se a educação não deu certo. Não tem nenhum. Nenhum. Então esse é o nosso desafio. Prefeito, para a gente fechar, o senhor falou em empreendedorismo e, sem dúvida, uma área dinâmica de Porto Alegre é a construção civil. E o senhor está fazendo um debate muito profundo sobre o plano diretor, o que precisa alterar para incentivar a construção civil, ter mais dinamismo. Sim. Como é que está esse debate? Sei que o senhor já encerrou essa parte de escuta. E quando esse novo plano diretor deve chegar à Câmara Municipal? Correto. Bom, primeiro eu quero deixar aqui registrado mais uma vez que a lei mais importante de um município é o seu plano diretor, porque ela é a diretriz da cidade. Tá? Ali é a diretriz do que você quer fazer. E aí tu tem que tratar de espaço público, que é uma coisa que às vezes o plano diretor trata pouco, você tem que tratar, entendeu, da questão do transporte coletivo, que é outra coisa importante. Nesse plano nós estamos tirando o plano regulador do plano diretor para ter, né, coisa que o Estatuto da Cidade já estabeleceu lá atrás. E eu sou defensor, Jairo, de uma posição que não é como prefeito. E também não só como vice-prefeito, mas vem lá da minha militância de cidade, de vereança, que é adensar a cidade onde tem equipamento público. O Brasil centrifugou a pobreza para a periferia. Vai para lá, não tem ônibus, não tem saúde, não tem creche, mas constrói lá e depois a gente vê como é que fica. Isso não deu certo. Então vou pegar um caso do Centro Histórico de Porto Alegre. Nós fizemos 2 mudanças urbanísticas lá atrás, em 2022. Uma delas aqui no 4º Distrito, onde nós estamos, né? E que a enchente nos abateu aqui, mas nós vamos superar também aqui, que é permitindo mais altura, o solo criado, que é a moeda, dando desconto para quem construísse nessas 2 regiões. E lá nós temos, só a saber, nós temos em torno de 6.000 salas de 30, 35 metros, que depois da pandemia estão fechadas, são salas de escritório. Então, a gente permitiu que você transformasse comercial em residencial. Só que tem a lei do condomínio, que aí precisa de uma autorização do condomínio. Então, tem ido mais ou menos. Então, o que eu estou pensando agora, e estou dando aqui para ti um assunto que eu não bati o martelo, mas está bem maduro na minha cabeça, é dar um desconto diferenciado no centro da cidade do IPTU, especialmente para aqueles que transformarem imóveis comerciais em imóveis residenciais. Porque tu tem uma cidade pronta no centro histórico. Toda a estrutura, a infraestrutura está lá, né? Instalada, né? Tu não precisa construir uma nova cidade. Então, isso vale para o centro e vale para o 4º Distrito e vale para outras regiões. Então,
esse é um debate. Agora, plano diretor é social, é regularização fundiária, é transporte público, é economia e é também altura. Agora, não dá para reduzir o debate de um plano diretor à altura. Isso está errado. Tá? Então, nós vamos discutir tudo isso no nosso plano diretor. Por exemplo, né, uma das boas novidades. Eu sou um prefeito que coloca o serviço público em áreas irregulares. Mesmo que eu tenha a recomendação do Ministério Público para não fazer isso. Fiz e assumo de fazer publicamente. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão lá, moram na cidade, precisam ter água, precisam ter luz. Isso é um mínimo de dignidade. Então, sim, eu botei e vou continuar botando. Então, eu estou defendendo que no plano diretor fique cravado que o gestor pode fazer isso. Porque são ocupações consolidadas. Estão lá há 10, 15 anos, há 20 anos. Eu tomei uma outra decisão, Jair. As ocupações consolidadas, eu chamei todo o setor, reuni longamente, cooperativas, todo mundo do DEMAB. Todos vocês que estão aqui há muito tempo, eu vou regularizar vocês. Que for pública, vocês vão estabelecer quem pode pagar 50, pagar 50, pagar 100, pagar 100, está tudo certo. A partir de agora, eu não aceito nenhuma ocupação a mais. Então, esses têm sido esses 4 anos de governo. Ocupou, eu vou lá e desocupo. Claro, se for em terra pública, se é privada, eu não posso fazer isso. Não. Mas essas ocupações consolidadas, eu podia te dar muitos exemplos, que são terras públicas, essas sim. Então, vou pegar Terra Nova, Vida Nova, na Restinga. Uma área grande, que era distrito industrial, tem lá 300, 400 famílias. Tem como o prefeito acolher essas pessoas no lugar? Não. Então, botei água e estamos negociando na justiça, cada um vai pagar por 10 anos 50 pila. Porque eu acho que dá de graça também não. Tem que ter tem que dar valor por aquilo que é teu. Tá? E assim valem outras ocupações que aconteceram. Então, o plano diretor chega na Câmara de Vereadores no setembro. Né? Aí, a partir desse momento, não cabe mais a opinião do prefeito. O prefeito passa a dar informações à Câmara, os secretários à disposição. E a lei do plano diretor é uma lei que só vale votada pelos vereadores. Não tem plano diretor por decreto. Então, esse novo plano diretor, ele será avaliado por esta Câmara e aí nós vamos acolher a decisão que vier de lá. Agora, estamos muito convencidos que ele é moderno, ele dialoga com todos os setores da cidade, com a periferia, com a classe média, com todos os bairros, e não tem plano diretor ideal. Não existe plano diretor ideal. Plano diretor é conflito, porque eu tenho uma casa aqui, que eu moro, o plano diretor permite que tenha edifício nessa região, o construtor quer comprar, o vendedor quer vender, porque ele quer mexer na economia dele, porque ele vai levar 2 apartamentos aqui nessa construção, mas o vizinho do lado que tem piscina não quer. Isso é vida real. Então, e aí, esse conflito... Então, o plano diretor que está aqui, ele é de 99, e ele foi conduzido pelo Raul Ponte e por toda a gestão do PT. Então, tudo que está aqui hoje estabelecido não é do Fogaça, não é do Marquesan, não é do Melo, não é do Fortunato. Esse plano que está aqui, dessas macrozonas, todas vêm de 99. Quando eu vejo, porque isso aqui... Mas esse plano está aqui de 99. O que nós estamos fazendo no novo plano agora é baseado nesse plano que vem de 99. Mas tem 2 maneiras. Ou você diminui o valor da terra, que é caro, e para diminuir o valor da terra, eu tenho que botar mais altura. Se eu pegar um apartamento, se eu pegar um edifício, fazer nesta mesa aqui, se eu fizer 2 andares, ou se eu fizer 10, é evidente, se eu fizer 10, o apartamento diminui, né? Então não precisa de ser engenheiro para fazer essa conta. Então tu tem um caminho. Agora, eu vou botar mais gente aonde tem equipamento público, ou eu vou continuar levando as pessoas para 30, 40 quilômetros, que só tem uma alegria. É o dia que chega. Porque quando vem de manhã para parar de ônibus, espera 1 hora para passar. E o meu filho na creche, agora não tem vaga, tem que esperar. E o meu alagamento aqui da rua. Então, isso foi o que aconteceu com as periferias. Então, é difícil administrar uma cidade tão grande. Nós temos 500 quilômetros quadrados. 500 quilômetros quadrados, dá quase 50 quilômetros do Lami até aqui a ponta do aeroporto. Entendeu? Espalhado em 93 bairros. Então, são 3.500 quilômetros de ruas, avenidas, becos. Imagina para tu manter isso
Tem área rural que é patrolada, tem paralelepípedo, tem conservação permanente, tem asfalto de qualidade, tem asfalto ruim, tem buraco. Então a manutenção da cidade é bastante grande quanto maior ela for. Então, cidades e seus desafios. Quero agradecer a participação do meu querido amigo, prefeito de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, Sebastião Melo. O nosso podcast Centro de Debate sempre busca aquilo que é essencial, sem inflexões. E a gente volta na próxima semana, sempre trazendo assuntos e personalidades para a gente aprofundar a discussão. Eu te espero lá.